Amém. O céu desceu aqui hoje, você viu? Quantos perceberam que o céu desceu aqui nessa noite? Queridos, como é gostoso essa presença do Abba Pai. Como é gostoso você adorar alguém que presta atenção em você, que vem receber a nossa adoração. Eu fico impressionado com esse papai. Eu sei que tem gente aqui precisando de um milagre hoje, de uma cura. O Senhor está tocando aí na sua coluna, o Senhor está tocando na sua vida. Não precisa eu tocar, não precisa os pastores tocar, precisa o Senhor tocar você. Enquanto você adora, o Senhor age. Enquanto você ora, Deus age. Deus conhece o nosso íntimo, Deus conhece a nossa necessidade. E o maior desejo de Deus é que nenhum de nós se perca. Como é gostoso, irmãos, esse resgate da parte de Deus, esse carinho da parte de Deus, valorizando a sua criação por meio de Jesus. Tantas coisas querem nos desviar do caminho de Deus, nos desconcentrar, nos tirar do propósito, nos tirar do alvo. Quantas coisas você vive nesse mundo e são setas para todo lado. Enfermidade, finanças, desacordo, maldade, tantas coisas têm estado ao nosso redor para tentar desviar a sua atenção do real, da presença gloriosa e marcante do Abba Pai. Deus nunca nos deixou só e não vai nos deixar sozinhos. Nós caminhamos por essa terra pela fé, caminhamos não por aquilo que estamos vendo, mas por aquilo que estamos tendo, sentindo e habitando em nós, a presença viva do Deus Todo-Poderoso. Ele está conosco. Por isso, quando você adora, você tem a impressão, e isso é uma realidade, que o céu desceu, porque o Senhor veio ver, o Senhor veio receber a nossa adoração. E como é gostoso saber que Ele está nos ouvindo e recebendo o nosso culto, recebendo a nossa adoração. Isso é impressionante. Deus é impressionante. Ele habita no meio dos louvores. Então você pode ter essa certeza de que Deus está aqui conosco. A presença. E deixa Ele te tocar, deixa Ele te curar. Deixa Ele te curar. Fala para Ele onde você está sentindo. O que você quer que Ele faça? O que queres que eu te faça? O Senhor vai estar fazendo, o Senhor vai estar curando. Está derramando um bálsamo agora de cura, de libertação sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus está trazendo uma unção de alegria, de contentamento, de privilégio, de pertencimento. Você pertence ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Você pertence ao Senhor. Deus está trazendo um despertamento, um avivamento sobre a sua vida, sobre a sua casa nesse momento. Deus te valoriza porque um alto preço foi pago por mim e por você. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te curar, em nome de Jesus. Recebe aí a cura, em nome de Jesus, desde a cabeça à planta dos pés. Que o Senhor esteja te curando, em nome de Jesus. Aleluia! Você que nos visita, você é muito bem-vindo. E não saia daqui sem um abraço, né, da igreja. Que Deus te abençoe. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Mateus 25. Eu quero continuar falando um pouquinho sobre a volta de Jesus. E Ele quer que ninguém fique. Ele quer que todos sejam reunidos com Ele nos ares. Então, para isso, nós precisamos tomar alguns passos, alguns posicionamentos. Mateus 25,
versículo de 1 a 13, diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Irmãos, o Senhor tem trazido para nós nesses dias uma palavra de exortação, de encorajamento, de despertamento, nesses dias que se findam, nesses dias que estão chegando ao seu final. Deus tem falado com o seu povo, com a sua igreja, por meio da sua palavra. E como é impressionante que Deus não nos deixa perdidos, achando que nada vai acontecer, nada está acontecendo. Está acontecendo muitas coisas. Os sinais apontam a volta de Jesus. Particularmente, a gente resolve instruir a igreja todo final de ano com essas palavras de exortação mesmo, para que a igreja esteja atenta, percebida do que está acontecendo, que os sinais estão aí apontando que Jesus está voltando. E de fato o Senhor não quer pegar ninguém de surpresa. Todo o tempo Deus move no meio do seu povo, move no meio da sua igreja, ensinando de que está breve a sua volta. Por que será? Porque Ele não quer que ninguém fique. Mas o Senhor deseja que todos aqueles que foram comprados por um alto preço possam subir com Ele nos ares. O convite do Senhor é constante, a palavra do Senhor é constante, ela é inspiradora, ensinadora, desafiadora, mas ela ensina. Ela nos leva a trazermos a consciência aquilo que nós precisamos lembrar todos os dias. E é comum para nós que tem coisas que só a gente só aprende quando é falado muitas vezes. Jesus aqui nesse texto das 10 virgens, nessa parábola, nesse ensinamento que ele usa, essas 10 virgens, essas parábolas, esse ensinamento natural para revelar algo sobrenatural, celestial. Ele vai falar sobre 5 prudentes e 5 insensatas. 5 que estavam ligadas, que estavam apercebidas, e 5 que estavam apenas na multidão, seguindo, caminhando, na expectativa, mas sem perspectiva. A Bíblia vai estar falando sobre 5 levaram azeites em suas vasilhas e algo extra, e 5 levaram apenas em suas vasilhas, e o óleo acabou. Jesus contou várias parábolas para esclarecer o que significa estar pronto para a sua volta. Em todo o Novo Testamento, o Senhor vai estar falando sobre a volta de Jesus, o tempo todo. E como devemos viver até que Ele venha. Instrução do Senhor. Não quer que ninguém fique para trás. Na parábola das 10 virgens, Jesus ensina
que cada um de nós é responsável pela sua vida, pela sua condição espiritual. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. É legal pedir que os nossos irmãos orem pela gente, é legal pedir um discipulado, é legal você ser instruído por... Sim, mas você é responsável pela sua vida espiritual. Buscar a presença do Senhor, ler a palavra, orar, congregar, visitar. Queridos, aqui nesta parábola das 10 virgens, as 10 virgens nesta parábola representa a noiva, a igreja de Cristo. A lâmpada representa a minha vida e a sua vida, o meu espírito. E o azeite representa a vida no Espírito Santo, o selo da nossa salvação. Eu estava pensando um pouquinho nesse quesito lâmpada. A lâmpada, ela guarda esse líquido, que é o azeite, que vai produzir, através da sua vida, luz. Fala de que nós somos morada, habitação de Deus. Isso fala de espírito para espírito. Deus é espírito e Ele fala com o meu e com o seu espírito. Essa vida de relacionamento com Deus e a sua morada. Essa vida de consagração que eu e você precisamos ter. A noiva. Casa favorita de Deus. E fala de algo interessante. Eu não sei se você já viu uma lâmpada, uma lamparina. Um tempo atrás eu trouxe uma lamparina aqui, só que usando querosene. Na época eles usavam óleo. E com o tempo esse pavio, ele adquiria ali uma borra, um carvão. E com o tempo esse brilho da lâmpada ele ia ficando fraquinho. E precisava vir alguém puxar aquele pavio e cortá-lo, para que ele pudesse produzir mais luminosidade. E assim é comigo e com você. Nós precisamos de uma manutenção diária de vida espiritual. À medida com que nós vamos nos acostumando com o sistema, é comum nós irmos também, a nossa luz vai se apagando. Vai criando ali aquele carvão, e aí nós vamos deixando, não, amanhã a gente resolve. Isso fala de uma vida contínua de relacionamento com Deus. Para que a minha vida e a sua vida possa brilhar, precisa de outro algo interessante, que é o azeite. Azeite fala do Espírito Santo, da vida de Deus habitando em mim. Não adianta eu ter pavio e não ter o azeite. E não adianta eu ter o azeite sem ter o pavio. A importância, queridos, que Deus dá para mim e para você, nessa vida relacional. Ele se importa conosco e nós somos usados através do modelo de Cristo. Jesus Cristo é a luz do mundo. Eu e você somos luzeiros do mundo. Sem a ação do Espírito, sem essa manutenção da lâmpada, o pavio em ordem, não tem luz. Deus está nos ensinando nesses dias, irmãos, a trilhar sobre esse mundo de uma forma sobrenatural, de uma forma como verdadeiros luzeiros de verdade, fazendo uma manutenção periódica da nossa vida diante de Deus e depois diante de uma sociedade. Nós fomos e somos levados a iluminar para que pessoas vejam a luz de Jesus. Existe trevas? Existe ausência de luz, mas não existe trevas. Podemos apagar, tirar a luz daqui, vai virar trevas. Mas se acendeu a luz, as trevas se dissipam. E quando não há luz, as trevas invadem e tomam conta da minha casa, tomam conta do seu trabalho,
toma conta do seu relacionamento conjugal, toma conta da sua saúde. Mas à medida com que a luz acende, as trevas vão embora. Então olha a importância dessa luz, dessa lamparina, estar em ordem. Primeiro, o azeite, a presença de Deus, depois o pavio. Isso fala da lamparina, da nossa vida como noiva. Essas 10 virgens representam a noiva de Cristo. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas, loucas. Não está nem aí. Mas à meia-noite ouviu o seu grito. Eis o noivo. Saía ao seu encontro. 5 foram encontrar-se com o noivo para as bodas. E a Bíblia diz que elas entraram para o banquete com o noivo. E a porta se fechou. Há um tempo para mim e para você, igreja. Eu tenho um tempo, você tem um tempo. E muitas vezes estamos achando que esse tempo não vai chegar. Mas eu vou dizer para você que já está chegando. Por isso dá importância. Nós ministramos aqui uns 15 dias atrás. Achará fé na terra quando o Senhor voltar. E hoje, para mim e para você, cuidando para a nossa lâmpada não se apagar. Cuidando para a nossa lâmpada não se apagar. Nós temos o selo do Espírito Santo que nos fala da salvação. Somos salvos. Queridos, um preço alto foi pago para que eu e você pudéssemos adquirir a salvação. E a Bíblia diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Mas parece que vai chegando o final do ano, a gente vai meio que relaxando um pouco, vai tirando o pé do freio, tirando o pé do acelerador, e vamos nos encostando no caminho, na caminhada cristã. E para alguns, final de ano vale tudo. Vou sair de férias, agora estou de férias de Jesus, estou de férias do meu trabalho, e eu vou sair de férias. E alguns aprontam algumas coisas que eu falo, cara, isso é dessa imprudente, dessas virgens imprudentes. Nós começamos a fazer coisas que achando que Jesus não vai vir. Vamos curtir de uma maneira errônea. E uma delas é esquecer daquilo que estamos fazendo. Uma vida digna diante de Deus, uma vida de santidade. Queridos, santidade para a igreja é contínuo, é busca incessante, é não dar trégua, é não perder o foco, mas é olhar para Jesus com lâmpada cheia e azeite extra. Cristão não tira férias espiritual. Cristão se envolve cada vez mais com Ele, porque Ele se envolve conosco 100%. Então, amada igreja, não perca o foco, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mantenha-o na retidão. Caminhe de acordo com o que você foi chamado para ser. Você é um salvo. Desenvolva a sua salvação hoje, amanhã, depois, durante o dia, durante a noite. Mas não tem trégua, não tem folga, porque à medida com que você baixar a sua guarda, você vai ficar sem azeite. Azeite extra. Nós estamos acostumados com as gotinhas, experimentar de Deus gotas.
E Deus tem algo sobrenatural para nós experimentarmos à medida com que nós o buscamos, à medida com que nós o amamos. Como é gostoso receber milagres. Eu amo receber milagres. Mas muitas vezes a gente recebe o milagre e vaza. Valeu, Deus, valeu, obrigado, fui. Recebi meu milagre. Sabe qual é o melhor milagre que você já recebeu? A salvação. Davi, quando pecou ali com Betseba, duas coisas ele pediu para Deus: não retires de mim o teu espírito, o teu azeite, e não tire de mim a alegria da tua salvação. Muitas vezes nós desvalorizamos isso. Nós não temos gratidão muitas vezes e começamos a fazer coisas que nos faz distanciar. As virgens aqui, nós aprendemos muitas coisas com elas. Todas dormiram, irmãos, todas dormiram. E nesse dormir, eu creio que as lâmpadas ficaram acesas. Mas 5 deixaram as suas lâmpadas, acabaram o azeite, porque não tinha extra. E o Senhor tem buscado nesses dias uma igreja, uma noiva, que o deseje, que o queira, que brilha, que não dá folga para a carne, que não troca a sua santidade por coisas. Queridos, isso é um alerta para nós, igreja. Se Jesus falou isso aqui nessa parábola e falou em muitas outras, porque Ele não quer que a sua amada se perca. E cabe a mim e a você buscarmos essa presença, valorizar essa presença. Há um texto em Efésios que fala sobre essa alegria da salvação, esse contentamento na vida no Espírito, esse desejo de andar continuamente com Ele. Efésios 1:13, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz o seguinte: nele igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Nós fomos comprados e selados. O mundo, quando olha para você, Satanás, quando olha para você, ele vê propriedade exclusiva de Jesus. Que privilégio, irmãos. Então é nosso dever, sim, nos aprimorar, buscar santidade, buscar uma vida plena diante de Deus, nos mantermos de pé diante dEle, com as nossas lamparinas acesas, porque a qualquer momento você vai ouvir: eis o noivo. E como está a minha vida e a sua vida? Igreja é coisa séria. Igreja é pertencimento. Eu não sou seu dono, nenhum dos pastores aqui é seu dono. Existe um supremo pastor, que é Jesus Cristo. Esse é o seu dono. Esse é o seu amado. E o nosso papel é te instruir para que você chegue com a sua lamparina acesa e azeite extra na sua vida. Porque nós encontraremos com Ele, irmãos, senão seria inútil eu e você estar aqui nessa noite. Ele te deseja. Você o deseja? Eu quero deixar 3 coisas para você. 3 coisas que podem apagar a sua vida, a sua lamparina. Primeira delas, fala sobre a indiferença espiritual. O maior pecado
O contrário ao amor chama-se indiferença. É quando nós já não esquentamos mais a cabeça, vivemos de qualquer jeito. O mundo vem e entra para dentro da gente, não, está tudo normal, faz parte. Isso aí agora é comum, é relativo. Não, isso não é mais pecado não, irmão, pode fazer, cara. Princípios da palavra nunca serão mudados. O que é pecado é pecado. O que é pecado não foi pecado, ele continua sendo pecado. Pecadinho, pecadão, tudo é igual, é pecado. Nós temos um Deus de princípios que fazem e regem a minha vida e a sua vida. Então a primeira coisa que pode apagar a minha lâmpada é a indiferença espiritual. Falta de interesse, falta de atenção, cuidado, desconsideração, descaso, ignorar, tudo isso é indiferença. Não estou nem aí. Você vai para o inferno, irmão. Não estou nem aí. O pecado já cauterizou a mente. Isso pode apagar. Nós temos o exemplo, a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 20, depois você estuda lá. Fala sobre esta igreja. Apocalipse vai falar sobre 7 igrejas. Deus, através do Espírito Santo, instruindo para que elas se posicionem, para que elas não fiquem na mesmice, mas para que elas vivam a verdade e caminhem na verdade e expressam o verdadeiro cristianismo. Apocalipse 3, 14 a 20, eu não vou ler, mas fala sobre a igreja de Laodiceia, que havia se transformado em uma comunidade morna, insensível, normal e satisfeita, conformada com os padrões desse século, sem sal. Tinha tudo essa igreja. Mas ela entrou nessa questão da indiferença. Tanto faz como tanto fez. Já não conseguia mais perceber a presença da ação de Deus. Começou a sair fora dos princípios eternos do Senhor. Assim como as virgens loucas, seus crentes não adotavam uma posição definida, e a indiferença os levou à ociosidade e à preguiça, negligenciando o serviço e fervor de Cristo. Olha a condição dessa comunidade. Começou bem, mas estava Jesus aqui chamando a atenção para que ela voltasse aonde caiu e começasse de novo. Tem áreas na minha vida e na sua vida que precisamos puxar o pavio e usar essa espevitadeira que corta para que produza luz, a luz verdadeira. Áreas na minha e na sua vida que precisa tirar esse carvão. Uma vez a gente morou no sítio, tinha aquele fogão de lenha. Pensando numa comida boa, é no fogão de lenha, irmãos. Aquela comida da roça, comida boa. E aí a gente acendia aquele fogo durante as manhãs e ficava aceso o dia inteiro. Mas chegava uma determinada hora que você não alimentava aquele fogão e acabava a lenha e ficava o carvão e ficava por cima cinzas. Porque esqueceu de colocar lenha. Isso serve como ilustração para mim e para você dentro dessa mensagem. Às vezes a nossa indiferença espiritual, por falta de buscar o Senhor, por falta de desânimo, porque às vezes cansamos de entrar na presença do Senhor, entrar e sair, entra e fica lá. Não precisa sair, mas desenvolva uma vida relacional com o Pai. Deus nos chamou e nos salvou para desenvolvermos uma vida relacional. Uma vida onde Ele passa a vida dEle para mim e para você, e nós contagiamos a nossa vida e a vida daqueles que estão próximos.
Isso é vida de igreja. Isso é vida de gente fazendo diferença aonde foi plantado. E com o decorrer do tempo, nós esquecemos da presença de Deus, e nós saímos, nos distanciamos. E aquelas brasas começaram a criar aquelas cinzas por cima. O Espírito de Deus precisa vir sobre nessas áreas, soprar sobre aquelas cinzas, porque debaixo dessas cinzas estão as brasas. Deus quer reacender as nossas chamas do amor para com Ele, do nosso desejo para com Ele, e para nós não ficarmos satisfeitos com esse século, mas nos mantermos acesos diante da presença do Senhor. Ele é vivo, nós somos tochas vivas diante do Senhor. O Senhor deseja isso, amada igreja. O resultado foi que Jesus estava vomitando eles de sua boca, porque a Bíblia fala ali que eles não eram nem quente e nem frio, eram mornos, e Jesus estava a ponto de vomitá-los da sua boca. Ou você, áreas da minha e da sua vida, você precisa ser quente, ou você é frio, mas morno, Jesus vai vomitar da sua boca. O ideal é que sejamos crentes quentes, fervorosos no Espírito, desejando para que Ele volte logo. Infelizmente, esse tem sido o estado de muitos cristãos, de muitos crentes. A Bíblia diz que o Deus desse século roubou, tirou o entendimento das pessoas para que eles conheçam e sejam salvos. O meu papel e o seu papel é continuar brilhando na vida daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Precisamos disso. A segunda coisa que pode apagar a minha lâmpada e a sua. Então, a primeira, a indiferença espiritual. E a segunda, o cansaço espiritual. Eu já ouvi alguns crentes falar assim: poxa, estou tão cansado espiritualmente. Eu falei: puxa, que coisa chata. Cansei espiritualmente. Não é bem um cansaço espiritual, mas isso pode afetar. Estou falando sobre cansaço de força própria. Fala de prazer próprio. Eu gasto toda a minha energia para mim mesmo. Aí na hora de fazer coisa para o reino, para Deus, estou tão cansado, acho que eu não vou não, hein? Dessa vez eu vou passar. Estou cansado, porque gastou demasiadamente coisas para mim mesmo. E queridos, tudo que eu gastar para mim mesmo é para mim mesmo. Tudo que eu investir no reino de Deus é para Ele e para mim também. Nós precisamos aprender a priorizar as coisas de Deus. O cansaço espiritual é a soma do cansaço emocional e do cansaço físico. É aquele tipo de cansaço que parece inesgotável. Quando somos vencidos por ele, não sentimos mais prazer de irmos à igreja. Esgotou. Cansaço físico e espiritual. Muito menos de trabalhar na obra de Deus. Para este crente, tudo é cansativo. Quando um cristão chega nesse estágio, a lâmpada já está se apagando. Então é algo para a gente pensar, irmãos. E por último, que pode apagar a minha lâmpada e a sua lâmpada, é o excesso de entretenimento. Que pode apagar a minha lâmpada é o excesso de entretenimento. Isso fala de substituição das coisas que
que são eternas para o passageiro. Você já reparou, para você pensar, queridos, essa é uma palavra de Deus para nós, para nos exortar no aspecto de onde estamos colocando a nossa fé? Como está a nossa lâmpada, nossa vida diante de Deus? Estamos caminhando e esperando Jesus voltar, mas qual é a nossa expectativa para esse encontro com o noivo? Estamos preparados para isso? Então hoje é noite de nos prepararmos, porque pode ser daqui a pouco. Maranata vem. Nós cantamos isso. Nós cantamos. Pode ser hoje à noite. Existe o arrebatamento, que nós vamos encontrar Jesus nos ares. Isso, a trombeta soa e Jesus chama a noiva, e as que estão apercebidas subirão, mas muitos vão ficar. É plano de Deus que fique, não. Mas vai chegar uma hora que a porta vai fechar. Assim como fechou da arca de Noé. De 100 a 120 anos falando sobre salvação, falando sobre salvação. Nós já estamos há 2000 anos falando que Jesus voltaria, e Ele vai voltar. A hora que a porta fechar, acabou. Pode bater lá. Não adianta mais. Então, é o excesso de entretenimento. O versículo de Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse mundo aqui não tem nada que eu quero, irmãos. A única coisa que eu quero aqui é almas para Jesus. O resto, ficar rico eu não vou mais. Conquistar coisas, eu acho que não vou mais. Não por não querer, nós precisamos continuar vivendo uma vida normal, planejando, como se Jesus fosse voltar daqui 50 anos, mas também estar pronto como se Ele voltasse agora. Isso é viver uma vida desprendido de coisas, mas ansioso pelo nosso maior bem, que é o retorno do Senhor Jesus. O excesso de entretenimento é o maior inimigo do avivamento. Os dois são antagônicos, opostos. Onde está um, o outro não habita. O avivamento desperta, incendeia, traz vida na vida dos outros. O excesso de entretenimento causa distração e contentamento passageiro. O avivamento muda hábitos. O entretenimento causa acomodação. O avivamento é algo espiritual. O excesso de entretenimento é algo carnal. Não é pecado de descansar e se divertir, mas o pecado capital de viver em função dos prazeres, esse é pecado. Aonde está o nosso coração, aí vai estar o nosso tesouro. Maranata, vem Jesus, estamos prontos? Então fique ligado, fique esperto, não negocie a sua salvação, não deixa este mundo te envolver, te cegar e te tirar do alvo dos princípios de Deus. Hoje nós em Cristo somos salvos, mas nós precisamos desenvolver a nossa salvação, e para isso a nossa luz precisa brilhar com a ajuda do Espírito Santo que está dentro de você. Tem áreas que precisamos melhorar? Sim, como essa igreja precisou melhorar, a igreja de Laodiceia. Vê onde caiu, vê onde está errando, mas não toque a sua vida, irmãos, cambaleando. Áreas que precisam de mudança, precisa de mudança. É assim que nós vamos, hora que ouvir o grito do noivo, eis o noivo, você vai estar pronto para subir com ele. Curva a tua fronte, quero orar com você. Espírito Santo, nós falamos nesta noite sobre uma preparação espiritual para o encontro com Jesus. Ele não pode ser comprado assim como essas virgens
dá-nos emprestado. Não tem como. Nossa salvação, ela é individual. Espírito Santo, não permita que sejamos insensatos. Não queremos negociar, pedir emprestado no último minuto, nos 45 do segundo tempo. Não. Nós precisamos ser prudentes. Essa é a nossa oração nesta noite. Sonda-nos, vê se há alguma área na nossa vida que por algum tempo ficou debaixo de cinzas, esquecidos. Que o Senhor esteja soprando agora, Espírito Santo, sobre a nossa vida e acendendo a nossa chama viva. O nosso azeite, queremos que esteja nas nossas lamparinas pleno, cheia de azeite, que fala sobre a presença do Teu Espírito Santo. É só por meio do Espírito que vamos conseguir dar conta, Deus, de viver uma vida santa e reta, como igreja, como a noiva de Cristo, esperando ansiosa pelo retorno do amado, do noivo. Nós não queremos ficar do lado de fora e fechou-se, a porta já se havia fechado e elas não entraram. Pai, como vai ser triste esse dia, mas como vai ser alegre também para aqueles que são prudentes. Os imprudentes, lamentavelmente, vão ficar do lado de fora, Senhor, porque não atentaram para a Tua palavra. Prepara nesta noite, Senhor, a lamparina de cada um aqui. Enche com Teu azeite. Coloca, Deus, esse pavio funcionando normalmente, aceso, esperançosos. Deus, feitos para louvor da Sua glória, para iluminar esse mundo. Tua palavra diz que a igreja é o sal e a luz deste mundo. Não queremos perder esses dois itens na nossa vida como igreja. Jesus, nos prepara e que sejamos prontos para encontrar com o nosso noivo Jesus. Firma isso em nós e mantenha esta igreja viva, Senhor, para louvor da Sua glória, em nome de Jesus.